Olá meus amigos, sejam bem-vindos a uma manhã de abril de 2026. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que eu nunca falei na minha vida. Gostou da ideia? Clica aqui em joinha e vem comigo. Pois bem meus amigos, vocês sabem, vocês que são realmente membros aqui do canal, estão conosco há quase 13 anos e meio. Sabem que eu nunca fiz um vídeo sobre lanterna, nunca avaliei uma lanterna neste canal. Aqui é claro, eu falo, eu gosto dessa, eu gosto desta, mas eu nunca avaliei a lanterna. Eu não tenho capacidade técnica para isso. Eu não consigo aprender. Talvez eu não queira aprender nada sobre lanternas. E quando eu li o livro de Fábio Neves, Manual Prático de EDC, eu vou até deixar o link aqui para quem ainda não comprou. Você está comendo mosca. E se você pirateou ele, tenha vergonha. Compre o livro. Ajude um brasileiro, um amigo nosso. Mas vamos lá. Quando eu li o livro, aí é que eu notei que eu não tenho capacidade técnica para fazer vídeo sobre lanterna. Eu não entendo lumens, lux, projeção, iluminação à distância, não sei o que, eu não consigo. Ponto. E para dizer besteira, já basta o que eu falava 10 anos atrás de canivetes. Então, aprendi minha lição, não vou falar mais isso. Mas, uma das muitas vezes que eu conversei com o Fábio, ele disse: Cristiano, ao invés de falar de técnicas, que tem um monte de caras falando aí, fale sua experiência com lanternas. E fui deixando, mas esta semana, essas 2 últimas semanas, aconteceram coisas aqui em casa que me levaram a realmente querer conversar com vocês sobre lanterna. E é isso que eu vou fazer agora. Quero lembrar vocês, nós estamos no final de março. Você doou sangue este ano. Você pode doar sangue a cada 3 meses. O que significa que, se estamos em março e você não doou ainda sangue, está na época de você doar. Seja um herói, ajude a salvar vidas. A sua doação lhe dá direito a meia entrada num monte de coisas e ainda pode salvar 4 vidas. Pense nisso, seja um herói, vá a um banco de sangue, principalmente se o seu hemocentro do seu estado está longe, é difícil de acessar, lhe recusou porque eles só podem pegar sangue da melhor qualidade, vá a um banco de sangue privado. Eu vou deixar aqui em cima o link para uma rede de bancos de sangue, que é onde eu vou doar sangue, e que, como eles não precisam ter tanta qualidade, eles não fazem tantos hemoderivados, eles podem aceitar seu sangue. Vai lá, ajude as pessoas, seja um herói. Eu sempre gostei de lanterna, sempre. Mas eu não vi utilidade. Principalmente depois que apareceu o flash do celular, do telefone, aí é que eu não vi utilidade mesmo. Mas vocês sabem, eu morei durante 20 anos na fazenda. Fora o tempo antes que eu ia à fazenda, né? Então, naquela situação, naquele lugar que sempre falta energia, sempre foi bom eu ter uma forma de pelo menos encontrar a fechadura da casa para colocar a chave. Eu comecei a andar com aquelas coisinhas pequenininhas de chaveiro, que tem um LEDzinho vermelho, que tem um LEDzinho neon, algo como isso aqui, um canivetinho Xing Ling que tem um botãozinho com a luzinha vermelha. E essas coisas não estavam mais me atendendo. Então comecei a comprar lanternas. Foi quando foi a época que a gente chegou, a gente começou a importar coisas da China, então eu comprava todo tipo de bugiganga. E com o tempo eu fui aprendendo o que eu queria. Eu comecei a notar que eu queria uma coisa que tivesse durabilidade de bateria, que iluminasse bem, que me mostrasse
um timbu, caçaco, um gambá a 50 metros de distância, que me mostrasse se eu ia pisar ou não numa aranha a 10 metros de distância, uma aranha caranguejeira. E aquelas coisas que eu comprava normalmente eram à base de pilhas, que quando eu ia usar estavam descarregadas ou estouradas dentro delas, e não atendeu isso. Então, assistindo a vídeos de avaliadores, eu comecei a pensar, encontrei as lanternas de bateria 18650. E, por sorte, eu comprei uma que era tudo que eu queria. Menos uma coisa, ela não tinha um clipe de bolso. Não vou chegar nisso. Eu não tenho mais essa lanterna comigo, porque, se vocês se lembram, 11 anos atrás, minha casa foi arrombada, minha esposa estava grávida, inclusive, e roubaram um monte de coisas. E a única lanterna, que tinha uma prateleira, que eu tinha umas 10 lanternas, todas prontas para uso, bem no meio da casa. A única lanterna que foi roubada dessa prateleira foi essa. Mas ela era algo assim, 18650 de alumínio. Ela dizia que dava 120 lumens, alguma coisa assim. E era muito boa, eu adorava aquela lanterna. Quando precisava de alguma coisa, era ela que eu pegava. E ela dormia na minha mesa de cabeceira, de manhã eu botava ela nessa prateleira. Na falta dela, eu fui usar, nesse dia do roubo, fui usar esta lanterna aqui para procurar rastro de como é que esses bandidos entraram na minha casa. E foi que eu descobri a utilidade do foco ajustável. E adorei. Com esta lanterna aqui eu posso ficar parado e dou um zoom para ver melhor uma coisa que está mais longe de mim, ou para apontar alguma coisa para alguém. E ela me acompanhou por muito tempo. Comprei também duas destas. Diz que dá 500 lumens, também 18650, também tem o foco ajustável. Fábio Neves detesta isso porque esse é o ponto que vai entrar na lanterna. Mas para uso que eu dou a elas hoje em dia, que são lanternas de casa ou do carro, meu carro tem uma igual a esta, elas me atendem. E fazer isso que eu disse, eu adoro isso. Só que essas lanternas são grandes, elas são pesadas, elas descem para o fundo do bolso e fazem um volume enorme. Eu não consigo carregar elas direito no bolso, porque nenhuma delas tem clipe. Tanto tempo eu andei brincando com clipe de suspensão, com prender um cabo no cinturão, com um mosquetão na lanterna, e nada disso serviu para mim. Foi aí que eu descobri a Nightcore Tube, que eu não tenho mais. A bateria dela estourou não, né? Estufou. Eu botei ela na caixinha de reciclagem de baterias, antes que ela explodisse. Mas ela era muito legal, era uma lanterna pequenininha, fininha. Eu vou até deixar uma foto dela aqui se eu encontrar. Deixar uma foto dela aqui. É legal, fininha, se dava bem no chaveiro. Tinha vários modos de iluminação, era massa. A minha era horrível, porque eu comprei a mais barata que eu encontrei, que era um azul ridículo. Mas ela fazia o que eu queria. E aí foi que abri minha mente para essas lanternas recarregáveis, que até então eu não gostava. Eu já tinha as lanternas recarregáveis por causa das 18650, mas a minha ideia era: isso aqui, se faltar, eu abro ela, se descarregar eu abro ela, troco a bateria, boto outra, que eu já carrego. Lembra naquela época que eu carregava quase a pia da cozinha presa no meu cinturão, de tanto troço que eu tinha 2 baterias dessas de reserva. Aí intercambiava com um carregadorzinho que eu levo no meu telefone, era peso. E a lanterna Nightcore Tube me mostrou que no meu uso uma lanterna nunca me deixa na mão.
por falta de carga. Eu não precisava carregar aquele peso todo. Essas 18650 são um saco para carregar. Eu tenho um carregador decente para elas, mas por falta de uso os contatos dele terminaram enferrujando, então de vez em quando eu tenho que ir limpar contato, ou talvez comprar outro, não sei. Uma lanterna carregável, eu espeto no micro USB do meu telefone, que era o que eu tinha na época. Hoje as minhas são todas USB-C, que também é o do meu telefone. Está resolvido, eu carrego elas assim. Com o que eu já tenho no carro, em casa comigo, não me preocupo. E antes que eu termine, a história da lanterna de pilha. Eu passei um tempo com essa lanterninha aqui. Ela usa uma pilha AAA. Ah, mas você compra pilha em qualquer lugar. Vai comprar agora? Saia agora e vá comprar. E mais, esta lanterna é muito boa. Eu gosto muito dela. Dá um foco legal, dá uma iluminação legal, tudo. A pilha AAA não dura nada e estourou dentro dela, deixando ela inutilizável. Já limpei com limpa contato, com não sei o que, nada funcionou. Voltando para as lanternas recarregáveis. Quando a Tube morreu, eu precisei comprar outra lanterna. Então, eu queria alguma coisa naquele tamanho e com mais ou menos aquelas características. Só que a Tube não estava mais, a própria Netcall não estava mais produzindo ela. Eu não estava encontrando. Encontrei uns clones que não eram tão bons. Então, fui olhar o mercado e descobri a Boruit S11. Que é mais ou menos do mesmo tamanho, só que é redonda. É cilíndrica. Desse tamanho. E abriu outra janela na minha vida. Eu tive 3 S11. 3. Uma eu dei para minha esposa. Uma eu perdi na rua. E a terceira eu dei para o médico que estava tratando minha esposa. E ele foi ver um curativo dela com a lanterninha do telefone, não conseguia ver direito. Eu disse: toma aqui, fique. E essa lanterna me abriu várias outras coisas. Lanterna pequena, como eu disse, recarregável com USB-C. E do lado dela tem várias coisas. Tem luz vermelha, luz azul, pisca azul e vermelho, luz branca. A luz vermelha é uma coisa massa para andar por dentro de casa. Todo mundo está dormindo, porta aberta, a gente não tem condicionador de ar aqui em casa, por opção. Então, para não acordar os meninos nem ninguém, quando eu preciso andar por dentro de casa, principalmente vendo se tem xixi de cachorro pelo chão, que meu cão agora inventou de se amostrar e voltar a fazer xixi pelo chão, então bota a luzinha vermelha, pau, tranquilo. Quando eu dei a minha última S11 para o médico, eu já tinha esta lanterna aqui, que era a minha lanterna de casa. É a Boruit V3. Eu vou colocar links para elas aqui embaixo, tá? Não se preocupem. A V3, ela tem esses 2 LEDs na frente e tem alguns LEDs aqui do lado. Mesma coisa que a S11, você tem luz vermelha, vermelha que pisca, modo polícia, branca e azul. Que luz azul é essa? Eu chamo de azul, mas eles vendem como infravermelho e ultravioleta. Para que isso? Eu vou falar mais na frente na próxima lanterna. Muitas coisas brilham na luz azul. Vocês já viram? A tal da luz negra de boate, né? Que as coisas ficam com as cores fosforescentes. Inclusive xixi.
E aí a gente passa para a próxima. Quando eu dei, essa daqui é a minha lanterna de casa, tá? Não tem outra. Ela fica bem em qualquer bolso e ela ilumina. Veja, está de manhã. Quando eu coloco ela no modo turbo, ela ilumina com a beleza. E aí com o DS11 eu comprei esta aqui. Esta é uma V20-1. Recomendação de Fábio. Ela tem a cabeça móvel, ou seja, eu posso deixar ela em pé e ela vai iluminar o que eu estou fazendo. Ela, assim como esta aqui, e a S11, tem imã na base, que é uma coisa que eu não imaginava que fosse ser útil, mas às vezes você está fazendo uma coisa no carro, quer iluminar melhor, prende a lanterna. Esta daqui você prende o rádio do carro, abaixa a cabeça e troca o pneu. E que massa! Esta vem com clipe de 2 vias. Você tanto pode colocar ela neste sentido como neste sentido, para você, por exemplo, prender no boné. E aí você tem uma lanterna de cabeça extremamente útil, mais leve e mais cheia de coisas do que uma lanterna de cabeça tradicional, pesada. Ela tem um alarme que eu ainda não sei para que eu utilizaria. Eu acho que é tipo ficar preso no banheiro ou no elevador. E ela tem ultravioleta de verdade na frente. Deixa eu ver se dá pra ver aqui na minha camisa, né? Dá pra ver as coisas brilhando aqui atrás. Pra que isso? Eu falei na outra lanterna. Às vezes você vai ao banheiro público e você olha a bacia e tá tudo ok. Quando você bate ultravioleta, meu amigo, se você viu alguma coisa brilhando, é urina. Que secou e ninguém limpou. Eu pessoalmente pego meu álcool gel e dou uma limpada quando eu vejo isso. Simples, né? .500 modos de iluminação. E aqui do lado eu sempre troco. Ela também tem a luz azul, vermelha que pisca, branca, amarela que dá aquela luz ambiente mais legal para a vista, verde que eu não sei para que, mas um dia eu vou descobrir, mas ela tem, e a vermelha. Uma coisa que eu gosto destas duas lanternas é que elas têm memória na luz lateral, então eu sempre deixo elas na luz vermelha, porque como eu disse, para andar de noite por dentro de casa, não acorda, é simpático aos olhos, você não fica ofuscado. E se eu precisar, é só o botão do lado ligar a luz da frente, a luz branca da frente. Certo? E o que foi que me causou vir falar com vocês sobre isso hoje? Por algum motivo, nas últimas 2 semanas tem faltado muita energia aqui no meu bairro. Nunca passei por isso em 6 anos que eu moro aqui. Falta, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí eu pego, desligo tudo, fico só com os ventiladores ligados dentro de casa. Então minhas lanternas, inclusive esta, se torna a iluminação da casa. Eu pego ela, ligo apontando para o teto e catapumba, a sala está iluminada. Boto na mesinha de centro. As lanternas, essas daqui, andam comigo, são pequenas, leves, fáceis de portar, fáceis de usar. Eu carrego com minha bateria externa do telefone. Estou com 3 baterias, então nessa época eu não me preocupava, eu rodava a noite toda com minhas lanternas sem me preocupar. Esta aqui se torna difícil, eu tenho que botar o carregador preso na bateria, aí o carregador não informa a bateria que está usando, a bateria desliga, quando eu vejo não está carregando.
Essas aqui não, elas até gostam do carregador da bateria externa. E eu tenho 2 mercados aqui do lado, mas sem energia eles não operam os caixas. Então eu não consigo comprar pilha AAA para ela. Esta aqui é grande e volumosa. Deixa eu colocar ela em comparação com o Victorinox de 91 mm para vocês terem ideia. De lado. Ela não cabe em todos os bolsos de relógio de minhas calças junto com o canivete. Então ela vai no clipe no bolso da frente e o canivete no bolso do relógio. Já que eu fiz isso, deixa eu fazer também com a V3. Todas elas têm a alcinha para botão fiel. Aqui, uma colou na outra. Elas têm a alcinha para colocar fiel, que eu não uso. Desisti de fazer isso quando eu usava lanternas grandes. Agora que eu não vou usar mesmo. Mas tem. Pessoal, fica a ideia aqui para vocês. Vou botar uns vídeos de APD aqui para vocês, se quiserem assistir, e uns vídeos de canivete também para quem gosta de ver vídeo de canivete. Muito obrigado por estarem conosco e até segunda-feira.